Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, criadora do canal Mãe Psi em Ação. Estou aqui hoje para falar a definição de ansiedade. O que é ansiedade? Nos vídeos anteriores eu trouxe, no primeiro vídeo, sobre o porquê da criação desse canal, porquê de estar trazendo sobre esses assuntos emocionais, né, em um canal do YouTube. E também no segundo vídeo eu trouxe a respeito dos 26 alunos que tiveram uma ansiedade coletiva, né? Muito comentado nos últimos dias aí. Então, quem não assistiu e tiver interesse em assistir, busque lá, né, no canal, que vocês entenderão por que que isso ocorreu, né? Falei isso no segundo vídeo do canal. E para hoje, eu gostaria de trazer para vocês, como eu disse, a definição do que é a ansiedade, desse transtorno que tem acontecido muito forte na atualidade, principalmente com crianças e adolescentes. É claro que isso tem ocorrido de uma forma geral, mas temos visto muito em crianças e adolescentes, né? Muitas queixas dentro das escolas, alunos passando por problemas emocionais, tendo crises de ansiedade em sala de aula. Então, por que que isso vem ocorrendo? Vou trazer também no vídeo de hoje quais são os sintomas, né, que enquadram este transtorno, né? Quais são as características que podemos enquadrar, colocar para ser classificado, diagnosticado como um transtorno de ansiedade, né? Que às vezes as pessoas falam ansiedade, ansiedade, meu filho tá com ansiedade, meu sobrinho tem ansiedade, né? Tal pessoa tem ansiedade, mas o que é ansiedade, né? Então, tudo isso eu vou trazer no vídeo de hoje, certo? Então, acompanhe aí o vídeo até o final, que vocês vão entender o porquê, né, que as pessoas são classificadas, são diagnosticadas com este transtorno de ansiedade tão falado atualmente. A ansiedade, ela é uma resposta do corpo, da mente, né, quando nós precisamos entrar em ação, quando percebemos que estamos em perigo, vamos dizer assim, né? É como se fosse um dispositivo no nosso cérebro que é acionado quando precisamos entrar em ação em determinada situação. Ou seja, a ansiedade, ela é uma emoção comum existente em todo ser humano, né? Ela é um sentimento existente em todo ser humano, ou seja, todos nós temos ansiedade e é muito comum que isso ocorra. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma viagem amanhã de manhã, né? Algo assim bem foi um imprevisto e aí me ligam e eu tenho que fazer essa viagem de última hora. Então, geralmente é muito comum, vamos dizer assim, que qualquer pessoa fique ansioso de um certo modo para que ele possa solucionar logo tudo que precisa ser resolvido, solucionado para que essa viagem venha a acontecer, como por exemplo, organizar os documentos, abastecer o carro antes da viagem, né, arrumar a mala, fazer outras coisas que são necessárias fazer antes de acontecer essa viagem. Então isso é uma ansiedade comum e normal que aconteça na vida de qualquer ser humano. Quando isso é patológico, a ansiedade patológica, ela ocorre quando o ser humano começa a ter sintomas que são prejudiciais à sua saúde, como por exemplo, taquicardia, o coração começa a ficar acelerado, né? A pessoa começa a sente-se sufocada, né? Um sentimento de pressão na cabeça, um sentimento de estresse muito grande, como se estivesse ali com os pensamentos bem acelerados, não consegue ter controle, né, da respiração, começa então a ter sudorese, as mãos começam a suar, um sentimento de que vai desmaiar ou mesmo um sentimento de morte, tem insônia, e são diversos sentimentos relacionados a estes, né, parecidos com estes, que começam a surgir e essa pessoa então entra em uma crise chamada a crise de ansiedade, né?
Então, tudo isso é patológico, já saiu daquilo que é comum, que é normal, como se preocupar do que levar para essa viagem, o que fazer antes de viajar. Então, sendo patológico, é necessário observar então a quantidade de tempo que esses sentimentos, que essas características, que estes sintomas vêm ocorrendo. Digamos que tem aí um mês, né? São 4 semanas sentindo as mesmas coisas. Um aluno, por exemplo, entra na escola todos os dias e todos os dias percebe que tá com taquicardia, às vezes sente pontada no peito, às vezes sente sudorese, né? Percebe que está com pensamentos acelerados. Enfim, são diversos sentimentos relacionados à ansiedade, como estes que eu venho citando aqui, que vai diagnosticar essa pessoa, esse adolescente, essa criança ou mesmo um adulto com este transtorno. O que fazer quando isso ocorrer? Primeiro passo, procurar sempre uma ajuda psicológica, né? Por quê? Porque por trás de todos esses sintomas, certamente existem aí alguns processos que podem ser traumáticos e pode ser também que sejam genéticos, né? Uma questão genética. Os familiares, algum familiar tem ansiedade, provavelmente o filho também pode ter ansiedade. Mas a maioria, 60 a 70% dessas pessoas são questões ambientais, né? São questões ambientais. Que questões ambientais são essas? Questões ambientais, elas podem ser explicadas para que favoreçam, né, a este transtorno. Por exemplo, a cobrança do filho, dizer ao filho que ele não pode perder, dizer ao filho que ele não pode ter uma nota vermelha, né? Dizer a ele que ele tem que ser sempre o melhor. E às vezes isso não é possível, né? É preciso entender que existem as limitações, só que o filho acaba ouvindo tanto isso que ele recebe como uma carga e e ele tem que ser responsável para que aquilo aconteça como o pai e a mãe quer, como o cuidador quer, como o professor quer, né? Então, essa cobrança exagerada faz com que contribua para que essa criança ou esse adolescente ele venha ter ansiedade. Então, são predisposições genéticas, mas principalmente ambientais. Atualmente, pais e mães trabalham fora e o filho tem que estudar, depois ir para o cursinho, depois fazer uma outra atividade. Ou seja, esse filho ele está o tempo todo buscando atividades, tarefas que envolvam ele o tempo todo para que ele se torne uma pessoa melhor, digamos assim, né? Então, ele sempre tem que estar à frente. Então, quando o pai e a mãe sempre colocam esse filho nesse lugar, ele também faz essa autocobrança de si mesmo, né? E sempre também vai estar ansioso para corresponder a essa expectativa do outro. Entende? Então, tudo isso são fatores ambientais que vêm trazer esse processo, esse transtorno de ansiedade tão comum na atualidade, por conta da cobrança exagerada dos pais, né, que favorece com que esse transtorno ele se torne aí muito maior, né, sendo um problema, digamos assim, na atualidade. Infelizmente, mas é a realidade. Então, o que fazer? Observar como o filho está se comportando, observar se esse filho está se sentindo sobrecarregado e às vezes dividir esse peso com o filho, né? Dizer para o filho, olha, tá tudo bem, você está se sentindo sobrecarregado, deixa eu ver como estão as tarefas, né? Como estão os estudos, né? E dialogar com essa criança, com esse adolescente, para que ele também venha se sentir confortável na hora de trazer a sua demanda, né, para casa, para os pais. E isso vai, com toda certeza, isso vai favorecer muito essa pessoa que está nesse lugar de sofrimento psíquico. Então é importante fazer esse papel de contribuir com o outro, de contribuir com essa criança, com esse adolescente, demonstrando empatia, demonstrando acolhimento, demonstrando essa escuta que é necessária e que permite com que essa pessoa
também se sinta mais leve, né? Se sinta nesse lugar de, eu tenho alguém que eu posso confiar, que eu posso demonstrar o que eu estou sentindo de verdade. Então, este é um papel importante, interessante que os pais possam fazer. Inclusive, professores também, né? A própria escola também pode fazer esse papel de entender o aluno, colocar-se no lugar dele, para que venha perceber que o aluno também necessita, né, deste lugar de acolhimento, de fazer com que o aluno também venha falar sua demanda em sala de aula até, né, para que ele se sinta mais leve, né, sinta mais confortável, tá certo? Então esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que assistem aí, já estão inscritos aí no canal, né? E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá bom? Dê o seu like e esse é o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau.